aproximadamente 115 a 120 anos, Deus dá uma visão a dois homens, Daniel Berg e Gunnar Winde. Eles têm uma visão nos Estados Unidos da América. Eles começam a ver um lugar chamado Espírito Santo revelando, chamado Belém do Pará. E agora, de Belém do Pará, ele começa a intitular, pelo poder do Espírito Santo, abrir igrejas. Quando chega no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Winde, não vou falar muito da história deles, porque esse não é o conteúdo do canal e nem do ensino. O Espírito Santo diz a eles que eles têm que trazer uma doutrina aos homens, principalmente os homens do Brasil e mulheres do Brasil. Porque agora o Brasil é o país mais prostituto da América, é o país com mais índice de prostituição, de sensualidade, é o país que fundou o carnaval, é o país onde as mulheres andam de acordo que Deus não ama. Deus não está de acordo com as vestes brasileiras. Então agora a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele pede que dê alguns ensinos do que deve se vestir, do que deve fazer, de que para não se juntar com brincos, maquiagens, colares. A igreja não poderia misturar com esse tipo de coisa, porque os colares vieram do Egito. Por isso, vindo do Egito, fizeram bezerro de ouro. Que as mulheres não podiam se pintar, que as mulheres não podiam usar nada curto, não podia trazer sensualidade para a terra. A igreja, ela precisava de se santificar. A igreja precisava de ser separada no Brasil, porque no Brasil Deus tinha uma grande obra. Então essa doutrina que o Espírito Santo ordenou à Igreja Assembleia de Deus do Belém. No entanto, tinha presbiteriana aqui com doutrina também, porque a presbiteriana é até mais antiga que a Assembleia de Deus. Então agora começa o fogo descer. Sinais e milagres começam a acontecer nas mãos de Daniel Berg e Gunnar Winde. Chega um ponto que o diário Gunnar Winde começa a escrever que ele aponta para um homem, o homem começa a flutuar dentro da igreja. Sinais, coisas acontecem se tivesse uma mídia ativa. Tenho certeza que Deus teria manifestado, pessoas filmado, se tivesse celular naquela época, pessoas estavam falando que Gunnar Winde e Daniel Berg eram macumbeiros da maçonaria, quem sabe do ocultismo. As histórias daqueles homens foram impressionantes. Câncer não existia. Uma igreja de poder que o próprio Jesus andava, como diz Apocalipse, no candelabro. O próprio Jesus ia e voltava. Pessoas eram arrebatadas. Deus, quando na oração pessoas caíam arrebatadas, Deus levava pessoas ao céu. Deus levava pessoas para conhecer o inferno. Esses arrebatamentos já vêm de muito tempo. Deus começava a ter visões. Anjos cumprimentavam os servos. Os anjos desciam e cumprimentavam os servos de Deus. Os anjos passeavam. E na Santa Ceia, os anjos pegavam os pão na mão e apresentavam ao próprio Deus. Os anjos com o servo da igreja eram tão simples, era coisa normal ver um anjo dentro da igreja. Não era de se assustar, e toda vez que vocês entravam, eles já estavam presentes com as asas fechadas e dizia: bom culto, glorificado seja Jeová, vamos cultuar o nosso Deus. A igreja que tinha muito poder, uma igreja que isso ninguém fala, ninguém tem autoridade nem boca para falar do que acontecia antes. O que acontece é que a igreja ela veio. Aconteceu que os obreiros que estavam nessa igreja, começou homens de Deus que levaram mesmo doutrina. E os obreiros que estavam nessa igreja começaram a se invejar de pastores. Porque agora o diabo tem que entrar. E como o diabo entrou, pastor Júlio, se não conseguiu entrar nos 12 que acabaram de morrer na Judéia? É porque o diabo conseguiu entrar. Porque os 12 discípulos, eles oravam, vigiavam sem cessar. Os 12 discípulos, eles oravam e vigiavam sem cessar. Então começou agora o carnaval, tomar a Rádio Tupi, tomar a Rede Globo Tupi. Então os crentes agora começaram a associar com a televisão, sendo que a televisão era uma doutrina de demônios. A televisão não poderia ter na casa de um cristão. Então os cristãos disseram que não tinha nada a ver uma coisa ficar questão comercial, ou então assistir o Chacrinha das 10 às 11, isso não importa. Então agora os demônios começaram a entrar na visão dos homens, começou a tomar o coração dos obreiros. Então agora, assim como Caim matou Abel, a inveja matou e também destruiu toda a unidade do céu,
diante de Lúcifer e Deus, então agora começa a agonia. Os obreiros começam a invejar dos pastores, porque sinais, prodígios e maravilhas começavam a operar. O obreiro da porta começa a bater de frente com o pastor, e o pastor disciplina ele e ele não quer ser disciplinado. Então agora ele sai da igreja em disciplina e começa a abrir também outros ministérios. E agora ele coloca uma doutrina, meias verdades. Ele coloca de 10 ensinamentos, ele corta 2. Então agora existe 8. Então esses obreiros reprovados, divisores, estão agora abrindo igrejas também, dizendo que Jesus está lá. E agora ele acarreta um pouquinho da terça parte que os demônios arrancaram do céu, ele acarreta também e leva para si. Em doutrinas de demônios. E agora começa uma igreja, que agora Satanás começa a dizer que a igreja agora pode entrar. Os demônios agora no inferno estão felizes. Porque aquela igreja antigamente não conseguia entrar. Aquela igreja não conseguia operar lá dentro. Não conseguia colocar uma menina, uma mulher do ciclo de oração bater boca com a outra. Não conseguia fazer com que os pastores batessem boca. Não conseguia, o obreiro era unir o pastor talvez chegar na igreja e beijava o rosto do obreiro e dizia: "Oh, homem de Deus, que saudade. Parece que foi 10 anos que não se via, sendo que o culto acabou ontem de madrugada." O amor era iminente. O amor era real. Os óculos santos, o beijo no rosto. O perdão não existia na igreja, porque ninguém pecava um contra o outro, então não tinha perdão. Ninguém podia perdoar, pedir para o irmão, me perdoa, nem não tinha essa palavra. Porque se o homem falava que às 3 horas estava na sua casa fazendo uma visita, a irmã já preparava o café para os crentes e entrava na igreja, na casa, e quando pisava na casa todos choravam. A igreja era unida. Os pastores, quando viam um membro que faltou um dia de culto, ou que saiu mais cedo na reunião, ele acabava o culto, ele ia na casa da irmã: "Por que você saiu mais cedo da igreja? Eu vi que 2 horas depois você saiu, estou preocupado, o que está acontecendo?" Um amor verdadeiro. Um amor onde o Espírito Santo habitava. Uma unidade tão linda, que quando um estava triste, por um abraço do outro, confortava. E quando se reunia para ir para as praças, era algo tremendo, que todo domingo de manhã, naquelas praças, estavam pessoas vendendo pastéis. O pasteleiro levantava a escuma que faz o pastel, aceitando Jesus como seu salvador. Pessoas com pastel gordurado, com cheio de carne, queijo, quem sabe, levantando as suas mãos, jogava o pastel no chão e dobrava o joelho e dizia: "Eu quero esse Deus." Porque Jesus estava com eles. Pessoas se aglomeravam. A sinceridade era nítida no coração daqueles homens. A igreja. Cada um está pensando de um jeito nesse exato momento. Um pensa de um, outro pensa de outro. E agora essas igrejas estão... Ninguém mais sabe qual é o estatuto geral. Ninguém sabe qual é a doutrina certa. Ninguém reconhece mais o que é certo e o que é errado. A igreja está louca. Os ensinos que vieram do Espírito Santo foi cortado. Agora a jovem que está namorando pode beijar. Os demônios entraram e tomaram nos palanques, altares. E agora eles estão dizendo que a doutrina que o Espírito Santo deu aos homens é costume de homens. Que usar um brinco é normal, que pintar o rosto não tem problema, Deus só quer o seu coração. É mentira do Espírito Santo. Deus só quer seu coração. Deus só quer um brinco, não vai fazer você para o inferno. Uma saia colada, não. Uma calça apertada. Pode ficar assistindo a Angélica, o Luciano Huck, passa o seu domingo na televisão, isso não vai matar a sua fé. Nós somos salvos pela graça. Os demônios com Bíblia nas mãos começaram a pregar. E agora aquela igrejinha que está acuada,
Porque agora parece que Saulos e mais Saulos se levantam nas outras igrejas para perseguir a igreja pequenininha da doutrina. A igreja pequena que ficou doutrinada está agora abatida, levando pancadas e pedradas. Estão chamando eles de santarrões, estão chamando eles de santo mais que os outros, de doutrinas de homens, que isso é dos homens, não é de Deus coisa nenhuma. A igrejinha está levando pancada, pedrada, assim como os discípulos levaram pedradas no passado, porque a unidade foi desvanecida. Estão chamando as irmãs de velha, de louca. Estão profanando e eles estão mostrando o que eles são, porque eles estão na ira e na contenda contra a Igreja Santa. E a Igreja Santa, que ora, jejua, se santifica, está sendo pisoteada pelas loucas. A virgem prudente está apanhando das virgens loucas. Então agora, Jesus começa a profetizar e a palavra acontece. Tem 10 virgens, não é uma só. São 10. Não é uma virgem mais. São 10. Aumentou. Eles não sabem que de 10 virgens fica somente uma. De 5 prudentes se torna uma só. Então agora a doutrina está sendo escrachada. Passou o tempo, a Igreja Assembleia de Deus começou a liberar batom, esmalte, maquiagem. Cantores começaram a ganhar dinheiro porque sabia que se desse uma oferta missionária de 20 mil reais seria algo maravilhoso, não precisa trabalhar mais, de